Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Abram a palavra de Deus em Juízes, capítulo 16, versos de 1 a 4. Mas é importante dizer, desde já, que nós vamos observar os versos de 1 a 22 do capítulo 16. De início, vamos ler os versos de 1 a 4. Juízes, capítulo 16. Amém, irmãos e irmãs? Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas na porta da cidade. Toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperemos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chama Dalila. Como disse, nós vamos observar não somente os versos de 1 a 4, mas os versos de 1 a 22 deste capítulo. Quando o prazer fala mais alto que o compromisso. Quando o prazer fala mais alto que o compromisso, esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, neste momento desejamos tão somente ouvir tua voz. Deste modo pedimos que tu venhas em o nome de Jesus, a partir de então, falar conosco. Usa-me, Deus, com poder e com autoridade, pois desejamos ouvir somente a tua santa e bendita voz. Que assim seja, em o nome de Jesus. Amém e amém. Quando o prazer fala mais alto que o compromisso. Há uma tragédia silenciosa que se repete desde o Éden. O ser humano trocando aliança ou compromisso com Deus por momentos de deleite fugaz. Em Sansão, um dos juízes de Israel, vemos o auge e a queda de um homem chamado para libertar Israel, mas seduzido por um prazer que calou sua consciência e obscureceu seu propósito. Sansão, vocês sabem, foi separado desde o ventre para ser nazireu, dedicar-se exclusivamente a Deus, alguém consagrado a Deus. O compromisso de Sansão com Deus estava em 3 marcas: não beber vinho, Juízes capítulo 13, versos 4 e 7. Não tocar em cadáver, Juízes 13, verso 7. E não cortar o cabelo, Juízes 13, verso 5. A consagração não era apenas estética ou ritual, era uma vida inteira dedicada a Deus. Conquanto, vocês sabem, como eu sei, que Sansão não cumpriu nenhum destes votos. Que Sansão não viveu como deveria ter vivido.
Sansão, assim sendo, podemos dizer, foi um homem que viveu mais em função do prazer da carne do que em função do compromisso que tinha com Deus. Quando o prazer fala mais alto que o compromisso, considerando, portanto, a vida de Sansão, prestem atenção, em primeiro lugar, quando os olhos assumem o governo da alma. O capítulo 14, versos de 1 a 13, descreve Sansão se encantando quando enxerga uma mulher filisteia em Tina. A robustez desta, e casa-se com ela. Verso 1 do capítulo 16, ressalta que Sansão, ao ver uma prostituta em Gaza, se deita com ela. Verso 4 do capítulo 16, ressalta que Sansão, em seguida, depois da tragédia, que foi seu casamento com a filisteia de Tina, depois de ter deitado com uma prostituta em Gaza, enxerga outra mulher que não fazia parte do povo de Deus e se encanta. Ele é seduzido pela beleza de Dalila, é o que diz o verso 4. Com isto, nós podemos dizer que o prazer falava mais alto do que o compromisso na vida de Sansão, porque a sua vida, a sua alma, estava sendo governada pelos prazeres da carne. E por isso, o que Sansão via e encantava o seu ser, Sansão se rendia. Por mais que o mesmo tivesse a consciência que Deus não aprovaria, o prazer falava mais alto, os olhos haviam assumido o governo da alma de Sansão. O verbo ver aparece no capítulo 14, versos de 1 a 13, aparece no capítulo 16, verso 1, e fica subentendido no verso 4 do capítulo 16. Sansão é marcado por encontros que desagradavam a Deus, encontros determinados pelo que Sansão via, pelo que Sansão enxergava. Ele é conduzido pelo que vê, não pelo que crê. A repetição do desejo visual aponta uma alma guiada pela estética, não pelo compromisso com Deus. O prazer visual é o primeiro passo rumo ao descompromisso espiritual. Sansão estava sendo governado pelo que via. E quando via a sua carne, pedia automaticamente para que o mesmo cedesse. Porque a carne, ou os olhos da carne, falavam mais alto que os olhos do Espírito. Sansão foi governado pelos olhos da carne, e não pelos olhos do compromisso que o mesmo tinha com Deus. Quantos de nós, a exemplo de Sansão, muitas vezes somos governados pelos olhos da carne? São os olhos da carne as janelas da nossa alma, e não pelos olhos do compromisso que temos com Deus. Somos seduzidos e rendidos em função de sermos governados pelos olhos da carne, a fazermos o que não é compatível com o compromisso que firmamos com Deus. Quantos casamentos destruídos, porque são os olhos da carne que governam, e não os olhos do compromisso com Deus.
Quantas vidas destruídas, porque são os olhos da carne que governam, e não os olhos do compromisso com Deus até entre nós. O prazer fala mais alto do que o compromisso que temos com Deus, quando os olhos da nossa carne governam a nossa alma, e não os olhos do compromisso que temos com Deus. Muitas vezes nós deslizamos em nossa caminhada com Deus, porque o que determina os nossos passos eticamente na vida são os olhos da carne, ou o que vai satisfazer quando cedemos à carne, e não os olhos do compromisso que firmamos com Deus, da aliança com Deus. Talvez você está, meu irmão e minha irmã, sendo governado e governada pelos prazeres da carne, porque os olhos que governam a sua alma são os olhos da carne, e não os olhos do compromisso com Deus. Um casamento desastroso com a mulher filisteia de Tina. Uma noite de prazer com uma prostituta de Gaza. E por conseguinte, o encontro que se tornou a ruína na vida deste homem, o encontro com Dalila. Vejam que as marcas que passam a envolver a trajetória de Sansão não são as marcas dos votos que o mesmo, na condição de nazireu, havia firmado por intermédio dos seus pais com Deus, mas as marcas da imoralidade. Um casamento que não deu certo, uma noite nos braços de uma prostituta e um encontro com a mulher que desejava a sua ruína. Sabem por quê? Porque o prazer falou mais alto do que o compromisso com Deus. Quando o prazer fala mais alto do que o compromisso com Deus, indiscutivelmente os olhos que vão ser os nossos guias não vão ser os olhos do compromisso com Deus, mas os olhos da carne. A visão predominante vai ser a visão que há de agradar a carne e não a Deus. Porque o que tem falado mais alto é o prazer da carne, e não a satisfação de cumprir o que Deus estabeleceu por meio da sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas decisões nascem do que agrada aos olhos, mas ferem o espírito. O prazer visual, quando não submetido ao compromisso espiritual, torna-se um ídolo. O que Sansão viu, desejou, e o que desejou, perseguiu, ainda que isso violasse seu compromisso com Deus. Ele não estava nem aí. Porque o que importava era satisfazer os desejos da sua carne. E por isso, os olhos que governavam a alma deste homem não eram os olhos do compromisso com Deus, mas os olhos da carne. Quando o prazer fala mais alto que o compromisso com Deus, o sagrado é relativizado em segundo lugar, virando brinquedo. Quando o prazer fala mais alto, o compromisso é relativizado e o sagrado vira brinquedo. Se nós observarmos os versos de 6 a 17, nós vamos perceber que Dalila tenta desvendar o segredo da força de Sansão.
ela fazia parte da vontade dos filisteus de dar cabo à vida de Sansão. Foi a estratégia que os filisteus usaram para aniquilar Sansão. Sansão, que até então estava sendo governado pelo prazer da carne e não pelo compromisso que tinha com Deus, não percebe. E começa a brincar com Dalila, quando a mesma passa a indagar o segredo da sua força. Os versos de 6 a 7, portanto, mostram Dalila tentando desvendar o segredo, como disse, da força de Sansão. Dalila pergunta repetidas vezes sobre a força de Sansão. Ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo explícito: entregar Sansão aos filisteus. E Sansão brinca com o que não podia ser objeto de brincadeira. Vejam que ele brinca com Dalila, ele relativiza o compromisso que tinha com Deus, e o sagrado na vida deste homem se torna brinquedo. Ele começa a jogar com Dalila. Notem que não há nenhuma preocupação em cumprir com o que o mesmo tinha com relação a ele para com Deus, ou com relação ao seu compromisso, a sua aliança com Deus. Sansão amou Dalila, mas ela não o amava. O amor de Sansão era carnal, emocional, sem raiz na aliança com Deus. Dalila representa um mundo que seduz os consagrados e pergunta: conta-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? Quantas vezes, a exemplo de Sansão, nós brincamos com o que Deus colocou em nossas mãos? Nós não, em outras palavras, levamos a sério o compromisso que temos de sermos fiéis a Deus, de sermos fiéis à palavra de Deus. Ele brinca com algo sério. Ele se diverte com algo sério, que podia custar a sua vida, como custou. De maneira irresponsável, Sansão se envolve com pessoas mundanas, é seduzido por elas, e no meio deste turbilhão de imoralidades, o sagrado é relativizado, se torna brinquedo, chacota. Quantas vezes nós brincamos com o que Deus colocou em nossas mãos? Quantas vezes nós relativizamos o nosso compromisso, o nosso relacionamento com Deus? Sabem por quê? Porque somos mais governados, infelizmente, muitas vezes, pelo prazer da carne, pelo que satisfaz a carne, e não pelo compromisso que temos com Deus. Hoje nós vivemos em uma época, infelizmente, em que o sagrado tem sido relativizado. A palavra de Deus se tornou objeto de entretenimento. Nós percebemos, infelizmente, tanto no campo, que tem a ver com a realização dos cultos públicos, como
da vida comportamental dos indivíduos que fazem parte de muitas igrejas em nosso país, o sagrado sendo relativizado, se tornando algo que só pode gerar entretenimento. Virou piada. O que a gente vê hoje no Instagram, no Facebook, no YouTube, e as pessoas têm aplaudido. A exemplo de Sansão, muitos, portanto, têm brincado com o sagrado, relativizado o compromisso firmado com Deus, ou o que se deve fazer hoje em se tratando das questões éticas, morais. E mal sabia Sansão que por detrás das perguntas havia um desejo macabro, acabar com sua própria vida. É assim que o diabo faz. Ele tenta descobrir o ponto que estabelece o relacionamento com Deus, com o intuito de aniquilar, de destruir, de destroçar. E quando nós não percebemos isso e passamos a relativizar, não tem nada a ver, não é bem assim, não há razão nenhuma de deixarmos de participar do culto uma vez só, por mês, ou duas, ou três, deixarmos de devorarmos a palavra de Deus, de termos uma vida de intimidade com Deus, por meio da oração, por meio do estudo da palavra de Deus. Quantas vezes eu me pego fazendo isso, meus irmãos, me esquecendo de que há um compromisso que me mantém firme diante de Deus espiritualmente. Às vezes, trocando o estudo da palavra de Deus por uma série. A gente começa a banalizar as coisas, a relativizar, a brincar com as coisas, ao inimigo, a uma Dalila espiritual, a filisteus espirituais, tentando aniquilar-nos. Quando o prazer fala mais alto, em terceiro lugar, o espírito é silenciado e a força é perdida. Versos 19 e 20. Sansão, não resistindo às indagações de Dalila, conta o segredo da sua força. Ele escancara, ele diz a Dalila que o segredo da sua força estava em seus cabelos. É óbvio que a força não vinha dos cabelos, vinha de Deus. Os cabelos de Sansão eram um sinal da força, e não a força em si. Mas quando o sinal é violado, quando o sinal não é observado, automaticamente se externa a ausência de compromisso com Deus, de preocupação em fazer a vontade de Deus, em ser obediente à palavra de Deus. Diz o texto que Sansão, ele conta, e a gente percebe dos versos de 6 a 17, que todas as vezes em que Sansão respondia à pergunta, qual o segredo da sua força? Os filisteus saíam de onde estavam, porque estavam à espreita, para se insurgirem contra Sansão, fazendo-o prisioneiro, como fizeram. As primeiras tentativas foram frustradas, porque Sansão havia mentido. Ele estava brincando, ele estava relativizando,
Ele estava preocupado mais consigo mesmo do que com ser fiel a Deus. Mas ele conta, ele abre a boca, porque ele não estava preocupado com o seu voto, ele não estava preocupado com o que ele havia se tornado diante de Deus, mas sim em responder ao objeto do seu prazer, a quem dava prazer a sua carne e satisfação, circunstancialmente falando. Dalila, ela então, quando sabe, chama os filisteus. O espírito é silenciado e a força é perdida. Esse é o ponto mais sombrio da narrativa. A força, como disse, não era do cabelo, mas da presença de Deus. O cabelo só era símbolo da consagração. Quando a consagração se vai, a força desaparece, ainda que Sansão continue pensando estar no controle. Já havia perdido. Não tinha mais força. Irmãos, muitas vezes quando nós percebemos que já estamos envolvidos, ou mais do que envolvidos pelos prazeres da carne, pelas filosofias mundanas, já é tarde. Ele tentou, mas a força já havia sumido. Quantas vezes você tem tentado e não tem conseguido? Talvez a razão seja porque você não tem tido compromisso com o compromisso que você estabeleceu com Deus. O que tem falado mais alto em sua vida é o prazer que tem a ver com a carne e não com o compromisso que você tem com Deus. E quando isso acontece, a exemplo de Sansão, infelizmente, o inimigo chega, invade a casa, saqueia a casa e joga no chão. Não seja, em o nome de Jesus, a exemplo de Sansão, displicente para com o compromisso que você tem com Deus. Você tem um Deus que te enxerga, que te observa, que te vê todos os dias e sabe o que você faz. Se você tem vivido em tina, ou em Gaza, ou nos braços de uma Dalila. E quando a consciência bate à porta da sua casa ou da sua existência, já é tarde. Porque os filisteus já estavam à espreita. Invadem a sua casa e te jogam no chão. Nós temos que ter cuidado com o que a nossa carne nos pede. Porque às vezes o que ela nos pede nos distancia de Deus. E esse distanciamento tem a ver com não ter mais a sensibilidade para perceber uma Dalila diante de nós. Com a sensibilidade para não perceber que os filisteus estão à espreita. E quando não há mais sensibilidade, com certeza, o que vai nos restar, infelizmente, será o moinho para nós estarmos movimentando na condição de escravos.
Muitas casas, muitas famílias, muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres que fazem parte do arraial de Deus estão vivendo em círculos, sem direção nenhuma, porque a força se foi. Estão como escravos, não nas mãos de um filisteu, etnicamente falando, mas de um filisteu espiritual, ou de um prazer carnal, e não conseguem mais sair dessa condição, e o que está diante de si, seja de você homem ou de você mulher, pai, mãe, esposo ou esposa, ou filho ou filha, é um moinho. E o status é de escravo. Infelizmente, Sansão teve o espírito silenciado e a força perdida, porque o prazer falou mais alto do que o compromisso que o mesmo tinha com Deus. Talvez o espírito de Deus esteja silenciado em sua vida, e a força que você tinha para ler ou à disposição a palavra de Deus, para orar, para estar nos cultos, sumiu. Porque o prazer tem falado mais alto. Em quarto lugar, quando o prazer fala mais alto, a liberdade vira prisão e a visão se torna cegueira. Verso 21. Sansão teve os olhos vazados. O segredo foi desvendado da sua força. Ele foi persuadido por uma mulher ímpia. Segredo desvendado, Sansão estava vulnerável. O homem que matava 30, 20, 40, 50 homens de uma só vez, agora estava nas mãos dos inimigos, porque o prazer falou mais alto do que o compromisso. E os olhos foram rasgados. Estava cego. O inimigo, quando chega com ímpeto, sem bondade, sem misericórdia. Ele fura os olhos, para que a visão não seja restabelecida. Sansão está aqui, com os olhos vedados, porque foram arrancados, capturado e cego. Ironia poderosa, aquele que sempre agiu pelos olhos, agora os perde. Aquilo que mais o guiava é arrancado. É assim que acontece. O homem que havia sido guiado até então pelos olhos da carne, tem estes arrancados, tirados. Sansão permitiu, infelizmente, que o prazer reinasse em sua vida. E o prazer, quando reina na vida, ele coloca quem é governado por ele em uma condição de escravo. Ele se torna escravo. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde o prazer da carne fala mais alto. É o chamado hedonismo pós-moderno. Por isso que nós encontramos nas grandes avenidas das grandes capitais do nosso país, outdoor, inúmeros, com mulheres lindas, seminuas, homens seminus, corpos sendo estampados. É a sociedade que se rende à estética, que se rende ao corpo, que se rende ao que
pode dar prazer à carne. É a sociedade que não está preocupada em agradar a Deus, porque não tem Deus nela. Mas nós estamos diante de um homem aqui que tinha um compromisso com Deus, firmado diante de Deus, que deixou, infelizmente, o prazer falar mais alto. E quando o prazer falou mais alto na vida deste, não compromisso com Deus, ele se tornou marionete nas mãos dos seus inimigos. Marionete nas mãos dos seus inimigos. Está humilhado, como escravo, sem os olhos, sem a visão, porque não andou trilhando pelos trilhos do compromisso que tinha com Deus. Às vezes, irmãos, nada se encaixa em nossa vida, porque o que fala mais alto é o que a carne pede, e não o que Deus pede por meio da sua palavra. E a gente vive nesse moinho, metaforicamente falando, patinando. A gente não sai de um lugar, as coisas não fluem, porque a gente está preso em um moinho, andando em círculos, escorregando, escorregando, escorregando. Sabe por quê? Porque falta os olhos, porque eles já foram vazados, porque o que passou a dominar mais não foi o compromisso com Deus, mas o prazer da carne. A liberdade virou prisão e a visão se tornou cegueira. Em quinto e último lugar, quando o compromisso ressurge, a restauração acontece. Termina-se o orgulho, a vaidade. Vejam que a partir do verso 22, mesmo sem os olhos, já nas mãos dos inimigos, a condição de escravo, humilhado, cabisbaixo, há um sopro da graça, porque Deus é gracioso, e Sansão sente isso, e o sopro não vem do triunfo, o sopro vem da tragédia, o sopro vem do moinho, o sopro vem da humilhação, o sopro vem das mãos ímpias dos inimigos. E quando ele percebe o sopro da graça na desgraça que o envolvia, ele recorre a Deus. E Deus restabelece a sua força. Ele então, vocês sabem o desfecho da história, derruba as pilastras de onde estava e o prédio cai e todos morrem. Estava humilhado, porque o prazer havia falado mais alto. E a consequência foi a ruína, a escravidão, a humilhação. Mas como este era de Deus e não do mundo, o sopro da graça chegou, porque ela chega. E como disse, ela veio da derrota. Às vezes Deus permite tudo de ruim em nossa vida, para que a gente perceba o que nós estamos fazendo diante de Deus e venhamos a ter consciência disto e, a exemplo de Sansão, nos humilharmos diante de Deus, considerando a nossa humilhação,
para que Deus venha restabelecer-nos. Eu concluo esta mensagem dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, que muitas vezes nós nos encontramos insensíveis, surdos para com a voz de Deus, com a alma insensibilizada para com a voz de Deus, a palavra de Deus que ouvimos frequentemente, porque o prazer, o que satisfaz a carne, tem falado mais alto do que o compromisso com Deus. E quando é assim, a gente escuta, a gente vê, a gente nota, mas não está nem aí, a gente não dá bola, e passa a viver como Sansão, relativizando tudo, tratando tudo como se fosse uma grande brincadeira. Mas não se esqueça, as Dalílas estão aí, os filisteus estão aí, e para quem vive assim, a conclusão há de ser de escravidão, de humilhação, de ruínas, de cinzas. Para que, se de Deus for, a consciência seja recobrada, a sensibilidade volte, o coração seja restabelecido, frio que estava, por um coração que venha pulsar na direção das coisas de Deus. Que Deus tenha compaixão, que Deus tenha misericórdia de nós, porque talvez estejamos mais próximos dos prazeres da carne do que do compromisso que temos com Deus. Não se esqueçam, os prazeres são passageiros. Uma noite com a prostituta, um casamento com a filisteia, e noites nos braços de uma ímpia, Dalila, custou muito para esse homem. O que o mundo oferece é passageiro. O que Deus oferece é eterno, em Cristo. O nosso compromisso com Deus tem a ver com Cristo em nós. E precisamos honrar todos os dias Cristo, que habita, que reside em nós por meio do Espírito Santo. O Evangelho que você conhece exige de você compromisso, exige de você abstinência, exige de você renúncia, exige de você sepultamento de tudo aquilo que tem determinado a sua vida, que tem a ver com a carne. Sansão foi alguém que teve mais derrotas do que vitória, porque este não entendeu que quem anda com Deus tem que obedecer a Deus. Que eu e você, que nós, em o nome de Jesus, sejamos orientados, guiados por Deus. Deus amado, Deus santo, nós te bendizemos, nós te exaltamos, pelo privilégio que temos de termos sido alcançados pela graça do Senhor. Que nós possamos olhar para a vida de Sansão, com o intuito de aprendermos a não fazer o que este fez, com o intuito de entendermos que as consequências para quem vive sendo guiado pelos prazeres da carne são terríveis.
que tu possas ter compaixão e misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar os presbíteros, por gentileza.